O que que faz seu coração vibrar? O que faz você levantar da cama com aquela vontade de fazer a diferença? O que que te faz feliz de verdade? E dentro dessa perspectiva, será que é possível ser feliz no trabalho, fazendo o que você ama ou amando o que você faz? Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui no Caminhos da Felicidade. Estou aqui com a maravilhosa Fernanda Cipriano. Ela é empresária, atriz, ela é comunicadora também, e ela veio contar um pouquinho desse universo, como que a felicidade entrou na vida dela, o que que significa nos dias atuais e qual é o significado para ela dos caminhos da felicidade. Fernanda, muito, muito, muito prazer em te ver aqui. Estou muito feliz em te receber. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Flávia, muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui conversando com você. Você sabe que você é uma pessoa, né, uma figura que foi bastante importante aí nesse meu caminho de busca pela felicidade. Conta pra gente como a felicidade entrou na sua vida e qual é a relação com o seu universo corporativo, a sua empresa e depois você conta o seu caminho. É, você falou uma coisa interessante, que é essa questão de você fazer mais do que ama e amar mais o que faz, né? É, uma vez eu estava ouvindo até uma palestra sua e que você fala que algumas pessoas já nascem com uma predisposição genética, né? Uma boa parte já é disso. E depois que eu tive filhos, eu vi que eu tenho realmente uma predisposição a ser uma pessoa feliz e que busca felicidade, que quer estar bem ali. E é interessante porque eu tenho dois filhos e a personalidade é diferente mesmo, assim, às vezes, né, tem uma tendência ali. Mas, sem dúvida, o ambiente e coisas que você faz na sua vida fazem toda a diferença. Sim. Eu, assim, mais claramente, foi a partir de 2019 que eu comecei a tomar consciência sobre a felicidade. Então, todas as ferramentas e o que a ciência traz, né, falando que tem algumas coisas que você faz na sua vida que realmente você vai se sentir mais feliz, você vai é, despertar essas substâncias químicas da felicidade no seu organismo. Eu comecei a estudar. Depois que uma amiga minha passou por um momento muito difícil na vida dela, eu digo que eu tive um despertar, assim, é, vendo a dor dela, né? E aí eu comecei a questionar muitas coisas. Por que que a gente está aqui? O que que a gente, sabe? Qual é o propósito da vida, sabe? Eu acho que aquele momento ali que questiona. E, e eu vi que apesar de ter uma vida que estava muito bem estabelecida, né, com uma empresa dando certo, parecia que faltava alguma coisa. E aí eu comecei a buscar, então comecei a ler alguns livros, ter acesso a algumas informações, que é exatamente o que, por exemplo, na Be Happier você apresenta, que são algumas ferramentas, vamos dizer assim, né? Então, a Sim. questão de meditação, gratidão, fazer atividade física, né? Aquela todo ter metas. Eu fui tendo acesso a essas ferramentas de forma mais consciente e comecei a aplicar isso na minha vida. E realmente, assim, de 2019 para cá, eu tive resultados incríveis na minha vida, pessoal e profissional, por conta dessas ferramentas. Uhum. E aí, quando eu conheci, inclusive, né, a BeHappy, porque para te falar um pouquinho sobre essa questão da felicidade no trabalho, eu pensava assim, como líder, como eu posso ajudar as outras pessoas a fazerem isso na vida delas, né? Porque de fato, assim, mudou a minha vida. Aplicar isso na minha vida me fez ter uma posição, uma postura completamente diferente. E, inclusive, me fez buscar, me organizar e arrumar tempo para fazer mais do que fazer a minha alma vibrar. Uhum. Então, além de passar a amar mais o que eu fazia enquanto líder de uma empresa, né, de ter ali minha empresa crescendo, eu comecei a voltar para dentro, fazer um autoconhecimento mesmo, assim, voltar para essa, sabe, o que que eu gosto, o que que sinto falta. E eu sempre quis ser atriz a vida inteira, na verdade já tinha DRT de atriz, eu achava que ia fazer isso pela vida toda. E aí a vida vai tomando alguns caminhos que foi me Uhum. afastando. E quando vai me afastando do que realmente recarrega minha alma, chega um momento da vida que foi esse momento que minha amiga estava passando por questões, eu comecei a questionar tudo, eu comecei a buscar dentro de mim, eu falei, caramba, eu tenho que voltar a fazer mais disso. E eu também quero apresentar essas ferramentas que estão me fazendo tão bem para minha equipe, mas também não sabia como.
Uhum. Porque, imagina, eu vou chegar lá e falar, gente, você tem que fazer atividade todo dia, você tem que fazer isso. Não, não é assim que dá resultado, né? E aí eu falei, ó, vou aplicando na minha vida. Muita gente foi vendo pelo meu exemplo, foi falando, nossa, Fernanda mudou alguma coisa e tal. E aí foi começando a se interessar, e aí para essas pessoas eu fui passando, assim. E aí eu falei, gente, eu tenho que voltar. Assim, não tem como. E aí, coincidentemente, parece que quando a gente tem uma luz, assim, parece que as coisas vão se caminhando. Um produtor de elenco, da época que eu trabalhava ainda como atriz, me chamou para fazer um trabalho. E era até um trabalho em Colatina, como comunicadora. Eu ia lá gravar um vídeo para uma empresa. E eu consegui organizar isso na minha agenda e fui. E aí, gente, eu lembro que assim, eu tava, né, os meus filhos menores e tal, eu viajei para ir lá pro interior e tal. Gravei o dia inteiro e voltei dirigindo à noite para chegar em casa e ainda ter o turno ali com as crianças. Aham. Só que falei, gente, eu tava assim transbordando. No outro dia, eu era uma mãe melhor, uma líder melhor, sabe, tudo tinha melhorado, porque eu percebi que aquilo me recarregou. E Interessante. aí, eu falei, eu não posso mais deixar de fazer isso. Eu vou ter que dar um jeito de fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi a amar o que eu faço também na minha empresa. Eu tenho muito orgulho, né? Eu fui uma das fundadoras. É, a gente tem ótimos resultados. A gente conseguiu, ampliar muito a empresa. Então, assim, dar oportunidade de outras pessoas irem crescendo junto com a gente. Então, eu amo muito o que eu faço. Então, aprendi a amar o que eu faço. E comecei a perceber que eu precisava fazer mais o que eu amo. Olha, você Então, olha, conseguiu unir as duas coisas. consegui. E em 2019, que foi o ano que isso tudo acontece, eu realmente voltei. E aí eu comecei a fazer várias publicidades, é, em paralelo, assim, então trabalhando com uma empresa. E eu vou te falar que em 2019 foi um dos anos assim com mais projetos dentro da empresa também. Então eu falei, gente, eu acho que eu nunca fui tão produtiva na vida. E bem, também tem questões assim, as pessoas acham que felicidade é só coisa boa, né? Só alegria, picos de alegria. E não é verdade. Esse é o principal problema dos dias de hoje. E eu acredito É. que esse mito é o que mais nos leva à infelicidade. Exatamente, porque principalmente porque com as mídias sociais você só vê os momentos de alegria da vida dos outros. Então, Exatamente. às vezes, uma hora do dia da pessoa está sendo ali picadinho em vários segundos durante o dia. Você acha que são as 24 horas, mas na verdade, as 23 horas que ela não postou, a vida dela tá na merda. É Desculpa a isso. palavra, mas tá horrível. E então a gente tá nesse momento assim, e eu falei, cara, isso não faz sentido. Eu quero realmente sentir que eu tô bem, que eu tô fazendo as coisas, né, com a felicidade real. Eu não quero parecer feliz, eu quero ser feliz. E isso implica, muitas vezes, em tomar decisões, porque quando a gente começa esse processo, a gente começa a ver coisas, né? E às vezes a gente não está satisfeito com alguma coisa, então a gente tem que tomar decisões na vida. Eu me divorciei nesse tempo, então, assim, foi uma das coisas que eu precisei tomar de decisão, que não foi fácil, né? Não foi um momento feliz, mas que também hoje eu vejo que felicidade não é isso, não é só um momento de alegria, sabe? A gente tem os momentos tristes de introspecção, e eu acho que a felicidade ela é tipo uma linha reta aqui no meio, que aí você sobe, tem os picos de alegria, tem os vales, tem os picos e os vales, e quando você começa a estudar mais a felicidade, entender conscientemente essas ferramentas e o que te traz mais alegria, mais felicidade real, esses picos e vales ficam menores, sabe? Tipo, você sai um pouco mais rápido dos vales, você consegue aproveitar a alegria, mas sem ser uma coisa louca, né? Hum. Muito momentânea. Então, você vai entrando nessa linha ali, um pouco mais equilibrada. E aí eu consegui chegar nesse momento de falar, eu preciso dar um jeito de fazer, mas aí quando eu comecei a fazer, né, a fazer meus trabalhos como atriz, comunicadora, as coisas também foram dando muito certo. E eu falei, gente, o que que eu faço agora? Será que eu tenho que tomar alguma decisão? Só que eu vi que eu também amo ser empresário, eu também amo ser líder de equipe, sabe? Então, será que eu tenho que abrir mão de alguma coisa? Ou eu posso realmente me organizar e fazer isso dar certo? E tem dado certo. E aí, em 2021, que a gente faz um contato, e aí eu acho super interessante a proposta da Be Happy de trazer exatamente o que eu tinha aprendido de forma, né, não tão organizada,
de forma organizada, focada no mundo organizacional, né? No mundo empresarial. E aí eu falei, nossa, é isso, porque eu falar não vai adiantar. E a gente conversou bastante, né? Foi um tempo aí para ser aprovado, e aí quando o projeto foi aprovado, a gente conseguiu desenvolver esse projeto dentro da empresa. E para mim valeu muito a pena, porque eu vi, né, eu recebi feedbacks muito que fizeram valer a pena todo o processo, assim. A funcionária que mais engajou, ela me deu um feedback, assim, que eu fiquei com o olho cheio de lágrimas, porque ela perdeu o pai na Covid, né? O pai dela foi uma das primeiras vítimas da Covid em São Paulo. E ela me falou, assim, ela falou, Fernanda, obrigado, porque é um monte de coisa que a gente meio que sabe, né? Que tem que fazer. A gente sabe, assim, por alto, mas ter aquilo ali te ajudando a fazer, executar, colocar em prática, vamos lá, realmente traz benefício. E são coisas pequenas. E engraçado, é interessante isso, né? Porque você traz uma perspectiva de que felicidade é algo que é importante, faz parte, permeia a nossa vida como um todo, mas a gente precisa ter um processo, a gente precisa ter uma disciplina, a gente precisa ter uma atenção, como qualquer coisa que é importante nas nossas vidas. E nesse sentido, eu acho que você traz também essa perspectiva, de que se você não precisa ser uma coisa só. E a gente estava falando isso logo no início, porque às vezes, quando você chega no final do dia, você está exausto. Não é porque você trabalhou muito. Eu adorei quando você falou isso. Não é porque você trabalhou muito, mas é porque você trabalhou, talvez, de uma forma ou em algo que não faz seu coração vibrar. Talvez a forma como você enxerga, talvez a narrativa que você tenha construído. Então, essa revisão, e aí isso requer um protagonismo, que foi o que você fez. Você se colocou como senhora da sua história, do seu destino, foi atrás do que realmente te fazia o seu coração bater mais forte, conseguiu conciliar isso e hoje você está aqui compartilhando com a gente. Fê, para a gente encerrar com chave de ouro, fala um pouquinho para quem acompanha a gente, como as pessoas te encontram, quem quiser bater um papo mais, te conhecer um pouco mais, entender um pouquinho mais desse universo, porque aqui na rádio, infelizmente, a gente só consegue colocar uma pitada. Aqui no programa a gente só coloca uma pitada do assunto e depois a gente se aprofunda em paralelo. Conta um pouquinho pra gente, como a gente te encontra. Ah, e é só para fechar exatamente isso, assim, as pessoas não estão exaustas porque elas não estão, porque elas estão muito ocupadas. Elas estão muito ocupadas com coisas que não recarregam. E foi aquilo que eu falei, às vezes a pessoa, o sonho dela era ser cantora, ela não tem esse tempo para correr atrás dessa, acha que só pode fazer isso como profissão, sendo que se ela fizesse uma noite do karaokê toda semana, ela já ia se recarregar bastante, né? Então é muito sobre isso. Bom, tem meu Instagram, Fernanda Cipriano 1, que eu acredito que ali vai ter, dá para entrar em contato, tem todos os dados, acho que é mais simples por esse canal. É, muito obrigada. Obrigada a Nem você, Flávia, pelo você. convite. Encheu meu coração, me reenergizou esse É, bate-papo, porque quando a gente percebe outras pessoas trilhando esse caminho e tendo uma vida melhor, e quando você transborda para quem está ao seu redor. Eu tenho certeza que a sua felicidade impacta na felicidade da sua família, de toda a sua equipe, de todos que estão com você. Então, meu muito obrigada. obrigada a você, Flávia. Um grande beijo e obrigada para todos que acompanham aqui o nosso programa. Um grande beijo e um ótimo restinho de dia. Tchau.